Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a videoaula 0 das disciplinas Fundamento Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Pedagogia, e Metodologia do Ensino de Educação Física 2, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Educação Física, ambos oferecidos pela Universidade de São Paulo. E nós estamos no segundo semestre de 2024. Nesta ocasião, nós ministraremos simultaneamente as turmas da Pedagogia no período da tarde e a turma da Educação Física no período da manhã. Como os programas são bem assemelhados, as videoaulas serão as mesmas. E o objetivo desta videoaula é que vocês possam compreender a organização e funcionamento das disciplinas e que vocês possam conhecer os critérios de avaliação e de verificação da frequência. Todo o nosso material está disponível no site do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, no www.gpef.fe.usp.br. Está na descrição, por favor, vocês acessem assim que assistirem a esta videoaula. Lá vocês encontram todos os materiais, como eu já disse, encontram a bibliografia, encontram os links para as videoaulas, encontram também o programa detalhado, inclusive as orientações para a elaboração da atividade final. Vamos conhecer então este site? Muito bem, então para acessar o programa das disciplinas, basta entrar no site do GPF, clicar no menu Cursos Graduação. Por favor, prestem atenção. Estas 4 são as disciplinas ofertadas neste semestre. A turma do currículo antigo 48014 frequenta as aulas juntamente com a turma do currículo novo 48015, como vocês bem sabem. A turma do 48015 frequenta também a aula de EDM 0350. A turma do Metodologia do Ensino de Educação Física é bem-vinda também na aula de EDM 0350, mas aqui é um outro programa, em parceria com o professor Maurício, é uma outra questão que nós vamos conversar no momento adequado. E os programas são absolutamente idênticos na disciplina do curso de licenciatura em Educação Física, Metodologia do Ensino de Educação Física 2, ou nas duas disciplinas da licenciatura em Pedagogia. Então, se você clicar no título, abre-se o programa, que em parceria com o professor Marcelo, como vocês já sabem. Nós temos, então, os objetivos, as situações didáticas, a avaliação. Daqui a pouquinho eu vou retomar esse assunto na apresentação do curso. A atividade avaliativa final, também explicaremos com calma. E para cada semana, nós temos uma videoaula e a leitura, a bibliografia recomendada. Então, clicar aqui, abre a bibliografia. Muitas vezes são textos de capítulos que estão rabiscados, porque são livros que eu tenho e que eu fui fazendo essas anotações, porque todo ano faço a leitura quando entendo que a discussão é pertinente para aquela disciplina em específico, então eu acabo lendo de novo e anotando em cima. Então peço desculpas, são os nossos livros, eles estão todos rabiscados. E também você tem, clicando aqui na capinha, você acessa a videoaula. Então, esta é a videoaula da próxima semana. Já tem, então, no primeiro encontro, você já tem uma videoaula, além desta que nós estamos aqui apresentando o curso, né? Você já tem uma videoaula e uma leitura. Por favor, vocês verificarão
ao ler o texto, que o texto aborda questões que a videoaula não contempla e vice-versa. Por isso que são atividades formativas complementares. Então, a disciplina vai discutir os seguintes temas: a produção cultural do corpo, a produção da identidade corporal, as teorias curriculares da educação física, a educação física na área das linguagens, que é a concepção contemporânea, 2 encontros destinados, ou seja, 2 semanas dedicadas à epistemologia do currículo cultural da educação física, 3 encontros dedicados à didática do currículo cultural da educação física, as questões metodológicas, a questão dos conteúdos vai ser discutida em separado, graças à sua especificidade. Planejamento, obviamente, vincula questões epistemológicas e metodológicas, também dedicaremos um encontro específico ao planejamento. Falou em planejamento, falou em didática, tem muita relação com tematização, problematização e desconstrução. E depois teremos 2 encontros dedicados aos princípios ético-políticos. A nossa intenção é encerrar o semestre com a revisão, ou seja, procurando mostrar para vocês a coesão entre os temas abordados ao longo do semestre e a conexão entre eles. Essa é a expectativa aqui na revisão. É evidente que depois da revisão você terá mais condições ainda, porque terá isso ao longo do curso, mas mais condições ainda de realizar a atividade avaliativa final. Então, este é o nosso plano, a nossa programação, e nós aí esperamos dar conta, e claro, com tudo aquilo que for acontecendo, com todas as contribuições que vocês fizerem e assim por diante. Aproveitando que estamos aqui trabalhando no site do GPF, eu gostaria de mostrar para vocês aquilo que consideramos que é o mais importante que o grupo tem feito nesses seus 20 anos de existência, que é dar publicidade aos trabalhos que os professores e professoras fazem em escolas públicas, em escolas privadas, na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, seja na educação, seja na modalidade regular ou na modalidade da educação de jovens e adultos ou na modalidade profissionalizante. Então, vocês têm aqui vários materiais muito interessantes, são registros que os professores fizeram para dar visibilidade e também para refletir, analisar e colocar em debate as próprias práticas. Então vocês têm em qualquer um dos links que vocês, em qualquer um dos títulos que vocês clicarem, vocês têm aqui o material que vocês têm. Este é um relato de experiência, a vibe está muito legal, entre skates, capacetes, joelheiras e calças baixas. Aconteceu em 2022, numa escola municipal aqui na região, aqui na Zona Leste, em São Miguel Paulista, e o professor Everton tematizou o skate com as suas turmas lá do 5º ano. E aí você tem todas as práticas corporais, você tem, como eu já disse, toda a educação básica, do berçário à terceira série do ensino médio, você tem aí vários materiais interessantes e nós trabalharemos com esses materiais ao longo do semestre. Muito bem, agora que vocês viram como acessar as disciplinas e o material que está lá no site à disposição, é importante conversarmos sobre 4 elementos: os objetivos que as disciplinas pretendem alcançar, as situações didáticas ou as maneiras como nós pretendemos alcançar esses objetivos, aquilo que nós pretendemos fazer para que vocês possam alcançar esses objetivos, como nós avaliaremos, quais são os critérios, quais são os instrumentos de avaliação e como verificaremos a frequência, tanto na turma de Metodologia de Ensino e Educação Física 2, como na turma de Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física. Então, passemos aos objetivos.
As disciplinas têm como objetivos que vocês possam compreender a influência das culturas e o papel da escola na produção das identidades corporais. Então, tanto as culturas influenciam a maneira como nós nos constituímos corporalmente, como a escola, enquanto instituição da cultura, obviamente, também vai exercer esse papel. E isso não se restringe exclusivamente às aulas da educação física. Quase tudo o que acontece dentro da escola, de alguma maneira, influencia na produção da identidade corporal. Discutiremos, ao menos durante 2 semanas, sobre esse assunto. Um outro objetivo que pretendemos alcançar com essa disciplina é que vocês possam conhecer as concepções de ensino de educação física e relacioná-las com as identidades que pretendem produzir. Ao longo do século XX, vigoraram algumas concepções de ensino de educação física. Algumas que vocês lidaram na escola, outras que vocês, inclusive, trabalham ou estão trabalhando com elas. É importante conhecê-las, saber quais são os seus referenciais epistemológicos, saber quais são os seus métodos, saber quais são os seus objetos, saber que lugar elas ocupam e, principalmente, qual ou quais identidades pretendem produzir. Um terceiro objetivo é que vocês possam contextualizar a epistemologia do currículo cultural da educação física. Nesta altura, vocês já devem estar sabendo que a disciplina, o objeto de estudo dessa disciplina é o currículo cultural da educação física, também conhecido como perspectiva cultural, culturalmente orientada ou simplesmente educação física cultural, e nós conheceremos o referencial epistemológico que inspira professoras e professores a colocarem o currículo cultural da educação física em ação. Não é psicologia do desenvolvimento, não é anatomofisiologia, não é o materialismo histórico dialético, não é a teoria da ação comunicativa, que são campos teóricos que fundamentaram, aí o termo é esse, né, fundamentaram as intervenções da educação física ao longo do século XX e comecinho do século XXI. Neste momento, nesse contexto que nós estamos, nesta concepção de educação física, não são esses os referenciais teóricos que inspiram professoras e professores. Esta que vocês estão ouvindo latir é a Judite, é a cachorra que mora aqui em casa, junto com o irmão dela, com o Foucault, que também moram aqui em casa, e vocês, ao longo do semestre, ouvirão esses latidos. E eles têm total liberdade, circulam pela casa, vão para cima, vão para baixo. Nós não estamos aqui para oprimir ninguém e nenhum cachorro. Então, às vezes eles vão atrapalhar as nossas videoaulas. Eu peço já desculpas por antecedência. Muito bem. Então, um outro objetivo é que vocês possam compreender as noções de tematização, problematização e desconstrução adotadas pelo currículo cultural da educação física. Estes 3 termos, muito mais os 2 primeiros, um pouco menos o terceiro, eles aparecem com muita insistência no discurso pedagógico contemporâneo. Mas é importante que nós saibamos o que eles representam ou o que eles querem comunicar na perspectiva cultural da educação física. O que vem a ser tematização, o que vem a ser problematização e o que vem a ser desconstrução, uma vez que nós vamos, ao longo do semestre, dizer várias vezes que o professor, a professora tematizaram determinada prática corporal. Nós nunca diremos na educação física cultural que o professor ou a professora ensinaram determinada prática corporal, ou seja, na perspectiva cultural, o professor ou a professora não ensinam brincadeiras, não ensinam danças, não ensinam lutas, não ensinam ginásticas e não ensinam esportes. O que eles fazem é tematizar brincadeiras, tematizar danças, tematizar lutas, tematizar ginásticas e tematizar esportes. E algumas coisas acontecem durante as aulas que levam o professor ou a professora a problematizar as representações dos estudantes. Algumas coisas são ditas durante as aulas que levam o professor ou a professora a realizar determinadas situações didáticas para desconstruir os discursos anunciados pelos estudantes, pelas estudantes ou acessados dentro ou fora da escola. Um quinto objetivo é que vocês possam justificar a importância dos princípios ético-políticos do currículo cultural da educação física. Vocês verão que o professor e a professora que trabalham a partir do currículo cultural da educação física são agenciados, o professor é agenciado
A professora é agenciada por determinados princípios ético-políticos. Vocês verificarão que no momento que estudaremos esse assunto, eu vou manifestar para vocês a minha desilusão com a produção desse conhecimento, porque eu tinha um outro desejo, um outro sonho com essa questão, com os princípios do currículo cultural da educação física, mas as pesquisas que vêm sendo realizadas têm mostrado que os princípios fazem outra coisa, e não aquilo que inicialmente, lá no começo da produção dessas pesquisas, aquilo que elas mostravam. Atualmente, os princípios agenciam professores e agenciam as professoras, então levam os professores a agirem de determinadas maneiras. Um outro objetivo é que vocês possam caracterizar as situações didáticas do currículo cultural da educação física. Então, vocês verificarão que, assim como as outras concepções de ensino se organizam metodologicamente de uma certa maneira, a perspectiva cultural ela tem situações didáticas bem específicas. O mapeamento, a vivência, a ressignificação, a leitura da prática corporal, o aprofundamento, a ampliação, o registro e a avaliação. O conjunto dessas situações didáticas é que configura a tematização de uma certa prática corporal. Nós estudaremos isso, rechearemos os nossos encontros, as nossas discussões com exemplos. Vocês verificarão esse trabalho acontecendo também nas escolas que vocês estagiarão ao longo da disciplina, seja na metodologia do ensino educação física 2, que nós temos aquela carga horária de estágios, ou na PIED linguagens, que as turmas da pedagogia frequentam e que vocês também terão a oportunidade de colocar em ação essa perspectiva de ensino. E por último, o último objetivo que nós pretendemos alcançar com essa disciplina é que vocês possam reconhecer a singularidade dos conteúdos do currículo cultural da educação física. Olha, nós diremos lá nesse momento, se há algo que caracteriza essa proposta é a singularidade dos seus conteúdos. As outras propostas da educação física trabalham com outros conteúdos. A perspectiva cultural da educação física trabalha com conteúdos bem específicos. Inclusive, a compreensão do que vem a ser conteúdo, ela também vai ser bem discutida, bem debatida com todas e todos. Então, aguardemos até lá para que a gente possa conversar com bastante profundidade, ler, assistir videoaulas, etc., discutir essa questão dos conteúdos, que ela é muito importante. Bom, e o que nós esperamos que todas as pessoas que frequentam essas disciplinas façam? Que elas façam a leitura semanal da bibliografia indicada. Vocês já viram, está lá no site os 2 programas das 2 disciplinas, e nós temos, às vezes, um capítulo de livro, às vezes 2 capítulos de livro, às vezes um artigo publicado numa revista indexada, às vezes um artigo e um capítulo. Então, é importante esta disponibilidade de material, assim, materiais variados, mas é fundamental a leitura desses materiais, porque somente a assistência às videoaulas é insuficiente. Então, nós esperamos que vocês, sim, cheguem na quarta-feira para a aula de Metodologia do Ensino Educação Física 2, ou cheguem na terça-feira para a aula de Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino Educação Física, com as videoaulas assistidas, mas principalmente com a realização da leitura, com a leitura da bibliografia indicada. Por quê? Em sala de aula, nós realizaremos atividades. E estas atividades, elas só terão sentido se vocês fizerem as leituras, se vocês assistirem as videoaulas. A videoaula não repete a bibliografia, a videoaula acrescenta a bibliografia, e a bibliografia ela é muito mais profunda, muito mais importante do que a videoaula. Então, se você tiver que optar, se você não tiver tempo suficiente para as 2 atividades, eu peço que você priorize as leituras em vez da assistência às videoaulas. Mesmo porque a videoaula você pode assistir em outro momento, até mesmo, por incrível que pareça, depois da aula daquela semana que vai abordar aquele tema. Bom, e o que são estas atividades? Vocês farão atividades por escrito. Às vezes elas serão individuais, às vezes elas serão em grupo, e eu vou recolher estes materiais em todos os encontros, vou comentar esses materiais, vou comentar os registros de vocês e vou devolver esses registros. Coloquei na primeira pessoa do singular porque sou eu quem vai fazer isso.
A turma da pedagogia contará com o Marcelo, que é um estudante da pós-graduação que vai nos acompanhar nesse processo, mas quem vai fazer a leitura e os comentários sou eu. Essa é uma tarefa do professor na nossa disciplina, não é uma tarefa do monitor. O monitor vai fazer um trabalho importante, mas não é esse que também é importante. E uma outra situação didática fundamental é que não basta fazer atividade, e às vezes a pessoa pode pensar que faz atividade, entregou, está com a presença e sai. Não. O importante é que, a partir daquilo que você escreveu, a partir daquilo que você discutiu com seus colegas, com as suas colegas, que você possa compartilhar com a turma, que vocês possam partilhar aquilo que vocês pensaram, dividir aquilo que vocês pensaram, distribuir aquilo que vocês pensaram com os colegas e as colegas da sala de aula. Muito bem. E como sempre acontece na primeira aula, as pessoas sempre perguntam, bom, e afinal de contas, como será a avaliação? É o seu direito saber. A avaliação ela é um processo que ela é bastante subjetiva. Nós discutiremos isso porque discutiremos a questão da avaliação na educação física cultural. Vocês verificarão que a avaliação ela é sempre um enigma, né? Não deveria ser, mas acaba sendo, e nós aqui faremos o possível para que isso não seja um enigma. Então, como que nós avaliaremos o percurso dos estudantes que frequentarem a disciplina e das estudantes que frequentarem a disciplina? Pela elaboração satisfatória das atividades em sala de aula, uma vez que nós leremos essas atividades e daremos retorno, e pela contribuição que estas pessoas darão às discussões, né? Ou seja, fica fácil acompanhar esse processo, uma vez que vocês registram aquilo que vocês estão falando, uma vez que vocês se manifestam em sala de aula. Cada uma do seu jeito, cada um do seu jeito, teremos aí várias oportunidades para fazer. Como uma parte importante da nossa conversa com a turma de metodologia do ensino e educação física também vai ser sobre o estágio na quarta-feira de manhã. E como uma parte importante da nossa conversa com a turma de fundamentos teórico-metodológicos vai acontecer na disciplina de PIED, em que nós discutiremos o estágio, é exatamente a mesma turma que está conosco na disciplina de PIED, então nós teremos mais oportunidades ainda de entender como é que vocês estão se apropriando e, principalmente, quais são os sentidos que vocês estão atribuindo àquilo que vocês estão lendo, estudando, ouvindo, debatendo, e principalmente como é que vocês estão mobilizando esses conhecimentos nas escolas em que vocês farão os estágios. E nós teremos aí também uma atividade avaliativa final, e é uma atividade individual, e vocês verificarão que ao longo do semestre nós trabalharemos bastante com os relatos de experiências, que são documentos elaborados, documentos produzidos pelos professores e professoras que atuam nas escolas. Todos esses documentos estão lá no site do GPF, professores e professoras que atuam nas escolas com esta teoria curricular, e que esses professores têm registrado suas práticas em vídeo, em fotografia ou por escrito. E a maioria dos documentos escritos tem a linguagem visual também, tem, óbvio, né? A linguagem visual tem a linguagem verbal e há imagens, né? Então, há fotografias também, então você pode acompanhar esse processo, uma outra forma de registro. Esta análise, ela é uma análise bem específica. A nossa expectativa é que nessa análise vocês mobilizem os conhecimentos que estudaram ao longo do curso, os conhecimentos que acessaram ao longo do curso para analisar esse documento, esse relato de experiência. Então, que vocês identifiquem o referencial epistemológico e metodológico que foram mobilizados pelas professoras ou pelos professores, pela autora ou pelo autor do relato de experiência que vocês decidirem analisar. Por volta da metade do curso, nós já vamos colocar no site quais são os relatos de experiência que vocês serão convidadas e convidados a analisar. Então, vocês terão aí, né, alguns, 8, 9, 10, para vocês escolherem entre eles um deles para vocês analisarem. Então, não faz sentido fazer essa atividade no começo do curso, nem no meio do curso. Faz todo sentido fazer lá ao final do curso, quando vocês viram todo esse
esse percurso aí, vocês realizaram todo esse percurso. Então, minhas colegas, meus colegas, eu estou com bastante expectativa para trabalhar com vocês neste semestre. Vocês imaginam, é um tema que eu tenho a maior afeição, venho me dedicando a esse assunto há bastante tempo e tenho aí atuado na produção desses conhecimentos e principalmente na divulgação desses conhecimentos. Então, é uma concepção de educação física que, no nosso entendimento, está em harmonia, em sintonia com a função social da escola contemporânea, com uma preocupação grande de democratização do acesso, democratização da permanência, mas principalmente democratização dos conhecimentos referentes às práticas corporais. E desde já, é importante que vocês saibam que os conhecimentos referentes às práticas corporais, que podem ser de vários tipos, se chamam, nesta perspectiva curricular, se chamam cultura corporal. Então, a escola é uma instituição que exerce um papel fundamental na democratização do acesso à cultura corporal, mas também na valorização do repertório cultural corporal que todas as pessoas possuem e que todas as pessoas levam quando entram na escola. Então, a escola não está aí para dizer que a sua cultura corporal não é interessante e não interessa, não é boa. A escola está aí para valorizar a sua cultura corporal, para fazer com que você entenda como se produz essa cultura corporal, mas a escola também está aí para tornar outras culturas corporais acessíveis para todas as pessoas. E aí nós vamos, com isso, produzindo uma escola republicana, produzindo uma escola democrática, produzindo uma escola que valoriza todos os corpos, todas as identidades, porque valoriza todas as culturas corporais. Então, nos vemos na terça-feira, na primeira semana de aulas de agosto, e nos vemos na quarta-feira, na primeira semana de aulas de agosto, a depender da turma que você vai frequentar. Muito obrigado, até lá.